Entrevista com o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, presidente do Grupo de Estudos sobre Direito do Consumidor do Instituto dos Magistrados do Brasil. Tema: Direito do Consumidor. Pode-se afirmar que o direito do consumidor é um direito em movimento? Com certeza. A partir do momento em que essas relações de consumo se multiplicam e, como consequência, trazem novas quesitações em relação aos problemas que daí decorrem, hoje o entendimento passa a ser um entendimento no tempo que nós vivemos, e é claro que a partir do momento que se alterem essas relações, o direito vai acompanhar também. São vários casos que se apresentam no Tribunal de Justiça em relação a reclamações por vários produtos de várias origens, que, como se diz na fala popular, em razão da moda, se alteram de acordo com o tempo. A mesma roupa e o tipo de calçado que se utilizava há 20 anos atrás não é o mesmo que se utiliza hoje. E a consequência maior é de que os produtos, em razão da competitividade, eles cada vez mais têm uma duração, uma durabilidade menor. É claro que esse direito vai se amoldando ao seu tempo e, consequentemente, trazendo novas indagações. Vossa Excelência diria que o consumidor tem sempre razão? Nem sempre. Há essa proteção que o próprio Código de Defesa do Consumidor gera, por ele não ser o técnico em relação à forma com que foi elaborado aquele produto que ele vai consumir, ou seja, ele desconhece de que maneira se processa, né, todas as fases de produção. Para ele, por exemplo, tem que fazer uma prova de que o produto era um produto inadequado, que não servia ao fim que ele se destinava, é extremamente impossível, né? Muito difícil dele realizar essa prova. Então, o próprio Código estabeleceu essa divisão, principalmente com relação à prova de que o consumidor, por não ter o conhecimento técnico, tem algumas vantagens. Vantagens estas que o Código estampa, por exemplo, no seu artigo 6º, inciso 8º, quando diz de que, havendo verossimilhança, o que é isso? É a quase certeza da verdade, ou a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir a prova, se faz a inversão. Ou seja, o fornecedor é que vai ter que fazer a prova que, em princípio, caberia ao consumidor. Mas isso não quer dizer que o consumidor está isento de fazer, ao menos, a prova mínima, como nós chamamos. Ou seja, dizer que adquiriu o produto e que o produto, né, teve, em razão de um vício, né, uma falha, e ele não pôde dele se utilizar como era esperado. Então, dizer que tem sempre razão, quase sempre, talvez seja a palavra mais adequada. Exatamente porque a parte mais forte nessa relação de consumo, fornecedor de um lado, consumidor do outro, a parte mais fraca é, sem dúvida, o consumidor. Tem várias vantagens. É o que a lei procura equilibrar, principalmente nesse campo da prova. Constatado o defeito do utensílio doméstico adquirido através da internet, existe a possibilidade de não ser trocado? Depende também, né? A gente diz que em direito, é por isso que o direito está sempre em movimento, depende por quê? O consumidor, quando adquire o produto pela internet, ele não tem aquele contato físico, ele não tem como, né, fazer a avaliação se aquilo realmente
se destina para aquilo que ele, né, espera do produto. Se alguém compra, por exemplo, um liquidificador, é claro que a utilidade é que ele faça, né, com que o que ali for colocado seja processado. Então isso é uma coisa básica. Agora, quando se traz, né, dentro dessa discussão em relação à compra pela internet, por essa distância, a própria lei do consumidor dá um prazo de 7 dias para o produto ser devolvido. Aí, não precisa o consumidor fazer qualquer prova. Basta que ele seja devolvido no prazo de 7 dias. O problema é quando se ultrapassa esse prazo. Aí a troca só será possível se este produto apresentar algum defeito, algum vício que o torne impróprio para o fim que dele, legitimamente, o consumidor pode esperar. Ou seja, eu comprei um ferro de passar. Durante os 7 dias que seguirem a aquisição, eu posso simplesmente devolver, não preciso justificar nada. Agora, se esse prazo for ultrapassado, aí sim, o consumidor vai ter que provar que ele tem um defeito, um vício de fabricação e que é impróprio para o fim para o qual ele é destinado. Então aí vem os prazos que a lei diz que é para reclamações, que se o produto é durável, ou seja, se não é para ser consumido imediatamente, esse prazo é de 30 dias, ou seja, ele tem, né, um prazo menor para o produto que é consumível e tem um prazo maior quando o produto é durável. Esse ferro, como não é consumível, o prazo não é o de 30 dias, passa a ser o de 90, que é um prazo maior, porque é um produto que vai durar, né? Pelo menos por um período que dele possa se esperar, né, que ele seja utilizado e preste o serviço para o qual se destina. Então, esses prazos já fazem referência à garantia do produto e não mais à possibilidade de imediata devolução. Essa só ocorre dentro dos 7 dias da aquisição feita através de telefone, internet, celular, todos os meios, né, que são facultados para a aquisição desses produtos e desse serviço. Partindo da premissa de que o médico também erra, todo dano médico deve ser reparado? E outra questão que a gente tem que dizer com a mesma chave que eu utilizei aqui, depende. Vejam, quando se fala em dano médico, esse dano tem que ser avaliado de acordo com a natureza do serviço médico que foi prestado. O serviço médico, em geral, de atendimento, a gente diz que é um serviço que é prestado sob, né, uma responsabilidade que nós, dentro do campo do direito, dizemos que é uma obrigação que o médico assume e obrigação de meios. Não é uma obrigação de resultado. Por que de meios? Porque ele vai se valer do conhecimento técnico, da habilidade que ele tem, da experiência. São esses meios que ele vai se utilizar para dar o tratamento adequado ao paciente. Nessas obrigações que a gente chama de meios, a responsabilidade do médico não é com resultado. Ou seja, o atendimento que ele presta, ele não está garantindo que ele vai dar o resultado, né, que o paciente espera. Por exemplo, alguém que tem um problema, né, de saúde gravíssimo, o médico não vai poder ser cobrado com o resultado de restabelecer a saúde do paciente, tal qual era antes dessa moléstia ou desse mal, né, se interiorizar no organismo do paciente. Por exemplo, mais fácil ainda, câncer. Se o câncer já generalizou, ou seja, né, já se espalhou em todos os órgãos internos do paciente,
é evidente que o médico não vai ter condições de curar. Ele pode amenizar, ele pode trazer alguma, né, melhora para o paciente. Por isso é que a gente diz que é uma obrigação de meios. Ele vai usar os meios que ele dispõe. Conhecimento, técnica, experiência. Agora, quando a obrigação do médico é o que a gente chama de resultado, isso ocorre, pelo menos é um dos poucos casos que a gente pode exemplificar, por exemplo, na cirurgia plástica embelezadora. Há uma diferença. A cirurgia plástica reparatória é aquela que, em razão, por exemplo, de um acidente, o médico vai tentar, né, fazer com que, né, se volte àquele estado anterior da pessoa, ou seja, antes do acidente. Então esta continua sendo uma obrigação de meios. Mas se o médico, junto ao paciente, conclui um contrato para que ele fique melhor do que ele é, até porque ninguém faz uma cirurgia plástica embelezadora para ficar mais feio do que é, né? Ou vai acertar o nariz, ou a orelha, as mulheres o seio, né? Então, esta obrigação que ele assume é de resultado. Aí sim, vindo na corrente da tua pergunta, é evidente que se ele errar, ele vai responder. E ele vai responder, né, civilmente, administrativamente, junto ao conselho, né, médico do seu estado e também criminalmente. Então veja, se a obrigação que ele assume é uma obrigação de resultado, ele vai ter que chegar ao resultado com o qual ele assumiu no contrato, né, de fazer aquilo com o consumidor. Então ele vai ter que responder sim. Apenas nessas obrigações de resultado é fácil para o juiz, né, chegar à conclusão que se ele não chegou àquele resultado com o qual ele assumiu a responsabilidade junto ao consumidor, ele vai realmente, né, ter uma despesa financeira grande. Vossa Excelência poderia explicar o que é a prova diabólica? É aquela prova que a parte que tem que produzir essa prova, né, não consegue, ou seja, é o que a gente chama de prova impossível. Não tem como, em determinadas situações, você impor a parte que realize a prova, usando aquilo que eu falei ainda há pouco da inversão do ônus da prova. Ou seja, o consumidor, como está em piores condições de realizar a prova, o juiz faz a inversão e é o produtor, o que produz aquele objeto que ele consumiu ou o que fornece um determinado serviço é que vai produzir. Só que algumas provas não tem como o consumidor, o fornecedor, produzir. Por exemplo, numa aquisição de um determinado aparelho, que é de uso comum, o consumidor, por não ter conhecimento, que é o conhecimento geral, ele se utiliza de forma inadequada daquele produto, sem revelar por questões, né, íntimas, porque acha que vai se expor, né, e este produto, né, pelo menos com a experiência comum, jamais poderia causar aquele tipo de dano. Então é algo que está, né, naquela intimidade da pessoa que ele usou inadequadamente determinado produto que não se prestava para aquele fim. Ora, se eu inverter essa prova e determinar que o fornecedor prove que aquilo, quando utilizado, né, de forma, né, inadequada, pode causar um dano, o fornecedor vai dizer, mas como é que eu vou fazer essa prova? Se eu não sei efetivamente como é que ele usou para causar nele aquele dano. Então é algo assim surreal. Então, em alguns casos, a gente diz que a prova é diabólica, porque não tem como ninguém fazer, nem o consumidor e muito menos o fornecedor, que não sabe, né, na intimidade do lar da pessoa,
de que forma ele utilizou para causar aquele tipo de lesão. Até porque, né, aquele objeto não se prestava para outro fim a não ser exclusivamente para ser utilizado como indicado, né, na própria embalagem, na própria informação sobre o uso. Por exemplo, eu já tive um caso desse. Era uma escova de dente elétrica que causou um dano na parte íntima de um consumidor. Ora, como é que o fornecedor poderia fazer a prova de que, se usada para um fim que não é o específico para aquilo e sequer é o tolerável, poderia ou não causar dano? Então é difícil, a gente diz que é diabólico porque ninguém consegue fazer, né? Talvez só ele, né? O diabo. E aí, chamá-lo, eu acho que não é bom para ninguém, né? A gente deixa quieto onde ele está. Vossa Excelência gostaria de acrescentar algo? Não, dizeria apenas e tão somente que o direito do consumidor é exatamente esse movimento, né, que a cada processo, a cada dia, a gente encara, né, um novo desafio. Isto é um momento de uma sociedade, aquilo que para a sociedade, já 10 anos atrás, era importante, hoje já perdeu a importância. Então, esses produtos são criados numa velocidade maior do que o tempo, nosso tempo de vida. A cada dia tem uma coisa nova, cada dia as coisas se multiplicam. Quando alguém poderia imaginar que você poderia falar no celular, num telefone, olhando, né, a face da outra pessoa, que está a milhares de quilômetros de distância de onde você se encontra? A gente via em alguns filmes do futuro, né? Hoje a gente fala no telefone. Quem é que imaginou que um telefone, um objeto que era enorme, pesado, poderia se transformar em algo tão leve que você leva para qualquer lugar e com esse telefone você conseguisse fazer a comunicação visual, né, com a pessoa que está muito distante de você? E é claro que a partir desses novos, né, produtos e serviços, né, que se multiplicam também, e o direito vai acompanhando. Por isso que a sua pergunta foi muito especial, exatamente em falar que o direito do consumidor é sim um direito em movimento. Eu digo até que é um direito sempre em movimento. E isto, né, vai se adequando com o mesmo código que foi, né, elaborado há 20 anos atrás, mas que hoje continua ativo extremamente, né, dentro do seu tempo, do novo tempo, pronto para dar resposta. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. O IMB agradece. Ok.